Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Nós estamos aqui reunidos para dar continuidade à nossa formação e entramos no capítulo 5. Já vimos sobre a história de vários importantes santos que nos acompanharão nesse processo, como São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, Santa Catarina de Sena, São Bernardo de Claraval. E agora nós vamos entrar num santo, numa santa que é uma queridinha do nosso Brasil e de muitas almas que desejam a ascensão, o crescimento espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim, Santa Teresinha do Menino Jesus também é nossa companheira nessa jornada espiritual e hoje adentrando o capítulo 5, falando sobre a transformação de pensamento, desejo e ação, nós teremos Santa Teresinha do Menino Jesus como protagonista. Talvez você já conheça muito de Santa Teresinha, já seja muito devoto dela, mas pode ser que outros não conheçam e independente de qualquer coisa, sempre valerá muito a pena a todos nós relembrarmos todos os aspectos da vida dela. E por assim dizer, esse capítulo que traz o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus é um capítulo muito grande, bem diferente dos outros, apesar que Santa Teresa de Ávila também foi um pouco grande, Santo Agostinho também, mas esse é muito maior, então a gente não conseguirá fazer apenas em uma aula, apesar das aulas serem um pouco maiores devido à complexidade e à quantidade de conteúdo, mas com certeza nos acrescentará muito. E a introdução do nosso capítulo ele diz assim, é muito bonito, eu vou ler para vocês. À medida que a verdade sobre a realidade de Deus, do mundo e de nós mesmos nos é transmitida em uma grande variedade de formas, nós passamos por uma grande transformação progressiva. Não mudamos apenas a nossa maneira de pensar e agir, mas começamos também a desejar e a sentir de modo diferente. Ao nos revestirmos da mente de Cristo, também nos revestimos de seus desejos e começamos a participar da dinâmica do seu amor ativo. E a história de Santa Teresinha do Jesus vem nos trazer exatamente essa transformação na vida dela, Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela foi uma grande jovem, uma grande santa, que no decorrer da sua vida aparentemente não fez nada de extraordinário, mas quando ela foi até o céu, foi uma ascensão de glórias lançadas do seu ministério, da sua vida e da sua intercessão. Realmente aquilo que ela dizia, quando chegar ao céu farei cair sobre a terra uma chuva de rosas, e assim o foi. Santa Teresinha ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, lá numa região da França, e de uma família assim muito santa, Os seus pais, que hoje já são canonizados, Santa Zélia e São Luís Martin, e tem também várias de suas irmãs que já estão no processo, ali de como servas de Deus, averiguando os ardores de santidade também de toda uma família, Então, não me surpreendo que brevemente nós teremos aí uma família inteira de santos. Apesar dela viver nessa família assim perfeita no sentido espiritual, ela teve um trauma que foi muito marcante na sua vida. Com 4 anos e meio, quase 5 anos de idade, a sua mãe veio a falecer, Sua mãe teve um câncer de mama e ela perdeu, Então ela consegue dividir a história dela, ela mesma contando a sua história, no momento em que ela foi para a enfermaria lá no Carmelo. Uma das suas irmãs, que era a madre, no momento, a Madre Pauline, pediu que ela escrevesse suas histórias. Isso era muito comum de ser feito nos Carmelos, Então ela começa a escrever a sua autobiografia e ela divide em 3 etapas muito importantes. A primeira etapa, então, que ela chama dos anos de ouro, que vai desde o seu nascimento até os 4 anos e meio, depois o seu período aí após a morte da mãe, até mais ou menos ali os seus 11 anos, 10 anos, que ela coloca como o período mais difícil da sua vida, e depois ali, o seu período que ela recebe a graça de Deus, que ela recebe essa manifestação infusa de Deus na sua vida, que faz percorrer caminhos enormes de santidade que vai até o fim da sua vida, Então, assim,
uma família devota, uma família piedosa, uma família que as histórias de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela começa a falar assim sobre os seus pais, sobre a sua família, é emocionante. Ela conta, né, assim que ela ia para a Santa Missa e que ela ficava maravilhada com as coisas da homilia, com o que o padre falava, com tudo que acontecia, mas o que enchia o seu coração era de ver o seu pai rezando, que quando ela viu o seu pai rezando, ela falava assim, é assim que rezam os santos, né? Então fico imaginando que grande experiência é essa, né, de uma família assim, onde a piedade do pai, e também assim, a própria mãe, que ela conviveu pouco tempo com a mãe, né, mas como ela fala que eram os melhores momentos da vida dela. E ela recebeu muito amor apesar dessa lacuna, porque as suas irmãs, que também eram muito devotas, muito piedosas, a cuidaram até de uma certa forma com um pouco de, vamos assim dizer, de caprichos, né? Ela foi bastante mimada. Ela mesma fala envergonhada que quando ela foi fazer o retiro dela de primeira comunhão, já ali quase com 11 anos, que ela não sabia pentear os cabelos sozinha, porque suas irmãs faziam tudo. E dentro dessa vida dela, né, do que ela foi vivendo com o choque da perda da mãe, e apesar de uma família que sempre apontou o céu, que sempre mostrou o céu, a própria mãe dizia, né, que Santa Teresinha, quando pequenina, quando bebê, falava, mamãe, eu desejo que você morra. Mas como, Teresinha, você deseja que a mamãe morra? Porque assim você irá para o céu. Então, uma família que sempre apontou para o céu, né, apesar disso tudo, assim, de toda a dificuldade que ela teve, quando a mãe morreu, ela trouxe a irmã mais velha, que era assim, quando a gente olha as cartas, né, da mãe para a filha mais velha, aparece assim cartas de duas amigas. É lindo de ver a história também desse casal, né? Quem tiver a oportunidade de se aproximar de Santa Zélia e São Luís Martin, terá um grande exemplo para a família. Na ocasião em que esse livro foi escrito, eles ainda estavam em processo de beatificação, né? Hoje eles já são canonizados, já são santos. Mas vale a pena nos aproximar. Mas voltando para Santa Teresinha, que é a nossa doutora da igreja, que é a nossa mestra de espiritualidade que vai nos ajudar, então ela chamou Pauline para que se tomasse o lugar da mãe. E Pauline assim o fez, né? Então aquela pequena jovem, órfã de mãe, tendo um pai ali com vários irmãos, ao todo a família Martin tiveram 9 filhos, né? Só que 4 desses filhos morreram. A própria Santa Teresinha do Menino Jesus era tida como se não tivesse esperança, porque a Zélia já estava com câncer, era uma gestação ali de risco, ela não pôde amamentar a pequena, então as narrações contam muitos sofrimentos. Tudo isso, se a gente fosse contar com a psicologia moderna de hoje, que falam sobre os traumas na infância, sobre todas as coisas que acontecem na vida da família com a morte de uma mãe, com as circunstâncias de cada família, era para que Santa Teresinha fosse um desastre, né? Era para que ela fosse uma moça rebelde e assim por diante. Mas a visita da graça, da escolha de Deus e o amor a Deus dessa família piedosa realmente mostra uma diferença enorme, né? Que essa graça alcançou na vida de Santa Teresinha, na vida dessa família e consequentemente na vida da igreja, porque nós temos eles hoje com referência. E aí depois de um tempo, Pauline, que já queria entrar para o Carmelo, faz então o seu processo e assim anuncia que vai para o Carmelo, e Santa Teresinha do Menino Jesus novamente sofre um grande golpe. Ela sente a perda novamente, reacende no seu coração todo o trauma daquela menininha de 4 anos que perdeu a mãe e agora estava perdendo novamente. Isso foi muito traumatizante para ela, né? E aí então a outra irmã, que era a madrinha, que era a Maria, começa a cuidar dela, mas essa irmã também iria para o Carmelo. Ela começou a viver crises espirituais e que ela costuma dizer que veio muito dos mimos, né, do seu temperamento, mas também uma grande tentação diabólica, onde ela teve uma doença ali espiritual que a acometeu fisicamente, que ela ali quase que morreu. E aí, visitada pela graça, pela Virgem do Sorriso, novamente, ela recebe então a cura, que ainda não foi a grande cura da iluminação de sua consciência, da compreensão da graça. Isso veio mais tarde, né, no momento posterior da sua vida, quando numa noite de Natal ela ouviu
ouviu o bravejar do seu paizinho, do seu reizinho, porque o relacionamento dos dois era muito lindo, né? Ela o chamava de meu rei e ele a chamava de minha rainha. E os dois eram muito amigos, e nessa amizade ele também a chamava, né, de meu besouro louro. Então eles tinham um relacionamento muito íntimo. E ela ouviu o pai falando, né, como se dissesse assim: nossa, ainda bem que esse é o último ano que tem que ficar colocando presentes na meia para essa menina. Como se Teresa, ela se comporta como uma criança e ela já não é mais uma criancinha. E nisso ela ouviu, né? E ao subir, Santa Teresinha era melancólica, né? E ao subir para o seu quarto, enfadada ali nos seus sentimentos, que a assolavam de tristeza, né, porque tudo poderia se transformar numa grande tempestade, ela contemplou o crucifixo no seu quarto. E olhando o crucifixo, ela compreendeu, assim como São Francisco de Assis, num dado momento da sua história, onde ele olhava para o Cristo e ele dizia: quem sou eu, quem és tu? Santa Teresinha vivia esse momento, né, nesse momento a experiência semelhante, porém ela conseguia enxergar o grande amor de Deus, o grande sofrimento de Deus, e que nada nesse mundo era tão mais importante do que isso. E ela teve uma ascensão espiritual, então, após isso, muito grande. Ela, como se diria, deu passos de gigante. E ela, que sempre gostava dos passeios, porque era uma família sempre muito unida. Eles, como família, se amavam, se curtiam, se gostavam, tinham todas as noites os seus encontros, liam os livros juntos, falavam sobre histórias juntos, né? Uma família realmente muito feliz. E ela começou a perceber que todos os encantos do mundo foram perdendo o brilho para ela, né? Então ela até relata num determinado momento em que ela foi pescar com o pai, né? E que ela olhava assim, antes, quando ela saía com o papai para pescar, agora a gente imagina, né? Aqueles jardins lindos e maravilhosos da França, onde a gente encontra aquela paisagem linda, aquelas comidas maravilhosas dos piqueniques. E ela falava que antes aquilo tudo era tão colorido, era tão lindo, e que ela olhava novamente assim para aquelas músicas militares que ela ouvia, as músicas parece que estavam mais apagadas e mais baixas, até a geleia, né, da que antes era tão colorida, aquela geleia de frutas toda colorida, passadas por aquele lindo pão que tinha um significado tão afetivo, né, e gostoso para ela, parece que também perdera a cor, parece que tudo estava perdendo a cor para ela no mundo, diante do entendimento que ela recebeu do céu. Da grandeza do céu, da glória do céu. Tenho para mim que todos os sofrimentos do tempo presente nada se compararão à glória reservada para nós no céu. E ela foi sentindo cada vez mais esse desapego, né? E esse desejo de voar para Deus, esse desejo de almejar o céu. Nessa ocasião, 2 de suas irmãs já estavam no Carmelo e ela deseja também manifestar o desejo de ir para lá. Né? E ela só tinha ali dos seus 14 para 15 anos, ela não podia entrar, então os pais tinham uma peregrinação marcada para Roma, e ela decide então resolutamente pedir ao Papa que autorizasse entrar no Carmelo antecipadamente. E ela relata, né, não é sobre isso que nós vamos falar aqui, né, mas eu trago uma parte especial que até o livro mesmo comenta, onde ela relata sobre a viagem, porque foi uma viagem, uma peregrinação que ela fez com várias pessoas importantes do clero, né, como hoje a gente vai pensar em fazer uma peregrinação, uma viagem, né, então a gente procura, quem vai ser o diretor, vou fazer uma peregrinação para a Europa, quem que vai? Vai o Frei Gilson, vai o padre fulano de tal para ser o diretor, vai a família tal, né? Então, naquela época já era assim. Então, vários padres, várias pessoas famosas, né, os acompanharam nessa peregrinação que ela já estava marcada de ir com o pai dela, né? E ficaram em hotéis luxuosos. Foi uma peregrinação
verdadeiramente assim diferenciada, né? E ela falava que ela olhava para aquilo tudo e ela via como era frívolo as coisas do mundo, como que até mesmo as pessoas, ela falou assim, no meu primeiro dia de peregrinação eu fiquei muito empolgada pelas pessoas especiais, sacerdotes, bispos e pessoas famosas que estavam fazendo a peregrinação, mas logo eu já vi que tudo é vaidade debaixo da terra, que tudo passa aqui debaixo do sol e que nossa grande alegria está no céu. Então o coração dela já estava tão elevado ao céu que ela percebeu que as alegrias do mundo já não a satisfaziam. E ela cumpriu o seu desejo, né? Aconteceu aquilo que deveria acontecer. Por fim, resumindo a história, ela entrou para o Carmelo e lá ela foi tendo uma ascensão espiritual cada vez maior, reconhecendo na pequenez o caminho de se elevar ao céu, e nós falaremos muito mais sobre isso, né, em outros momentos, vocês vão ver a gente meditando sobre isso. E até que ela tem uma enfermidade, né, uma tuberculose que foi muito severa, muito grave, que a fez ficar ali acamada e sofrendo muito. Então ela finda os seus dias no Carmelo, onde ela prometeu uma vez entrar e para nunca mais sair, em prol da salvação das almas, né, e de orar pelos sacerdotes. E aos 24 anos, então, ela faz a sua Páscoa, entregando a sua vida para Deus e repetindo os nomes de Jesus. E essa, então, é a história de Santa Teresinha, né, que nós falaremos muito mais, né, daqui para frente, com tantos e tantos exemplos, como o elevador espiritual, como o caminho da pequena via e tantas outras coisas que nós temos ali para ensinar também. E na próxima aula nós vamos dar continuidade então ao exemplo de Santa Teresinha e vamos trazer os exemplos do chamado, da liturgia, tudo que a liturgia trouxe para ela, né, e como que a liturgia pode ser um caminho de ascensão para nós também. É uma experiência catequética extraordinária, a sabedoria que vem do alto, a transformação dos desejos, que foi o que aconteceu com Santa Teresinha de Jesus, e também algo muito importante que é a transformação do medo para a transformação da alegria. Então, meditando sobre isso, nós completaremos ali o nosso estudo do que Santa Teresinha tem para nós, né? Então, fiquemos aguardando para a nossa próxima etapa de meditação da satisfação de todo o desejo com Santa Teresinha do Menino Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Santíssima, para todo sempre salve. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.